Você já percebeu como nós, seres humanos, queremos ser vistos? Queremos reconhecimento, queremos aprovação. Queremos que alguém diga: sim, você está certo. Sim, você é bom. Sim, você é suficiente. Mas por que isso acontece? Porque muitas pessoas parecem depender tanto da validação dos outros. A resposta pode começar muito cedo na nossa vida, quando ainda somos bebês. E um dos pensadores que explica isso de uma forma muito profunda foi o psicanalista Jacques Lacan. Diferente de muitos animais, o ser humano nasce extremamente vulnerável. Um animal muitas vezes já consegue caminhar, procurar alimento, reagir ao ambiente, mas um bebê humano não. Ele depende totalmente de alguém que cuide dele. Se ninguém cuidar, ele morre. E existe algo ainda mais curioso nesse início da vida. O bebê ainda não sabe quem ele é. Lacan usa uma palavra interessante para falar desse momento: infans. Infans significa literalmente aquele que ainda não fala. Mas também podemos entender como aquele que ainda não se reconhece como sujeito. Nesse momento da vida, o bebê vive experiências corporais muito fragmentadas. Sensações, movimentos, emoções. Mas ainda não existe uma noção clara de um eu organizado. Entre aproximadamente 6 e 18 meses acontece algo muito importante. O bebê começa a reconhecer a sua própria imagem. Esse fenômeno ele ficou conhecido na teoria de Lacan como o estágio do espelho. Quando o bebê olha para o espelho e vê algo curioso, ele vê uma imagem inteira, um corpo organizado, uma forma completa. Mas por dentro ele ainda se sente desorganizado. Seus movimentos ainda são descoordenados. Então existe um pequeno paradoxo. Por dentro, ele se sente fragmentado, mas no espelho ele vê uma imagem coerente e unificada. E nesse momento acontece algo fundamental. O bebê começa a se identificar com aquela imagem, como se dissesse, ainda de forma muito primitiva: talvez esse seja eu. Mas o bebê não olha apenas para o espelho, ele também olha para o outro, para a mãe, para quem cuida dele. E quando esse outro reage, quando esse outro sorri, confirma, quando ele reconhece: sim, você é esse bebê. Aquela imagem começa a ganhar consistência. Aqui é importante entender algo muito sutil. A validação externa não cria o sujeito. O sujeito não passa a existir apenas porque alguém aprovou. Mas o olhar do outro pode confirmar e estabilizar certas imagens, que o sujeito começa a formar de si mesmo. Ou seja, a validação externa não é constitutiva, mas pode dar reconhecimento e consistência àquilo que está começando a emergir. Aliás, se você gosta de conteúdos que unem a psicologia profunda, a psicanálise, neurociência e desenvolvimento humano, já aproveita agora e se inscreve aqui no canal. Porque toda semana eu trago reflexões como essa, para ajudar você a entender melhor como a mente humana funciona. Voltando então, curiosamente, essa ideia de que parte da nossa identidade se forma em relação ao outro já aparecia bastante também no trabalho de Freud. Freud observou que o ser humano não nasce como um eu, totalmente estruturado. No início da vida, predominam as pulsões, os desejos. O ego vai se desenvolvendo aos poucos na relação com a realidade e com as pessoas ao redor. E mais tarde surge aquilo que ele chamou de superego. O superego é, em grande parte, a internalização
das figuras parentais, dos seus cuidadores, as regras, os valores, o que é certo ou errado. Tudo isso começa a ser incorporado dentro da psique. Ou seja, desde cedo, parte da nossa identidade também se forma a partir daquilo que recebemos do olhar e da influência dos outros. Algo semelhante aparece também na obra de Jung, embora com outra linguagem. Jung descreveu o desenvolvimento daquilo que ele chamou de persona. A persona é a máscara social que construímos para viver em sociedade. Desde cedo aprendemos como devemos agir, como devemos falar, como devemos nos comportar. Tudo isso para sermos aceitos pelos grupos. A persona ajuda na adaptação social. Ela é primordial para a nossa sobrevivência. Mas Jung também alertava para um risco. Quando a pessoa se identifica apenas com essa máscara, ela pode se afastar de partes mais profundas de si mesma. Por isso, no processo que Jung chamou de individuação, o desafio é integrar essa dimensão social da identidade com aquilo que existe de mais autêntico dentro de nós. Talvez agora você esteja pensando, isso sempre foi assim ou hoje isso ficou mais intenso? Do ponto de vista da psicanálise, o ser humano sempre buscou reconhecimento. Isso faz parte da própria estrutura da identidade. Desde muito cedo aprendemos a nos reconhecer através do olhar do outro. Mas o que mudou no mundo atual é que esse mecanismo ganhou um amplificador. Hoje o olhar do outro está em todos os lugares. Nas redes sociais, nas curtidas, nos comentários, nas visualizações, nas comparações constantes com outras pessoas. Aquilo que antes vinha do olhar de algumas pessoas próximas, hoje pode vir de centenas ou milhares de pessoas. E como a nossa psique já foi estruturada desde cedo para responder ao reconhecimento, esse sistema moderno acaba estimulando constantemente essa busca por validação. Ou seja, o mundo digital não criou essa necessidade, mas ele aprendeu a estimular um mecanismo psicológico que já existe dentro de nós desde o início da vida. Agora imagina esse processo acontecendo desde o início da vida. Nossa identidade começou a se organizar em relação ao outro, em relação ao olhar, em relação ao reconhecimento. Então algo fica inscrito profundamente na psique humana. Uma pergunta silenciosa. Eu sou mesmo quem eu penso que sou? E muitas vezes tentamos responder essa pergunta fora. Nos elogios, nos likes, na aprovação, na aceitação social. O problema aparece quando a pessoa passa a depender totalmente disso. Se recebe aprovação, se sente bem. Se recebe uma crítica, se sente destruído. Porque a sua identidade ainda está presa ao olhar externo. Talvez aqui exista um insight importante. Pensa em algo muito comum do dia a dia. Você faz alguma coisa, posta algo, dá uma opinião, mostra um trabalho e logo depois vem aquela sensação. Será que gostaram? Será que acharam bom? Será que eu fui bem? E muitas vezes a gente nem percebe, mas fica esperando um sinal, um elogio, uma curtida, uma confirmação, como se algo dentro da gente precisasse ouvir. Sim, isso foi bom. Agora experimenta observar uma coisa. Da próxima vez que você fizer algo, um trabalho, um projeto, um post, uma decisão, faz uma pausa e se pergunta: se ninguém comentasse nada, isso ainda teria valor para mim?
Porque quando você começa a responder essa pergunta por dentro, algo muda. A validação externa continua sendo boa, mas ela deixa de ser uma necessidade para que você se sinta suficiente e passa a ser apenas um reconhecimento. Talvez uma das grandes tarefas da vida adulta seja essa. Reconhecer que a nossa identidade começou no encontro com o outro, mas que ao longo da vida precisamos também descobrir quem somos por dentro. Porque no fundo a pergunta mais importante não é quem os outros dizem que eu sou, mas sim quem eu descubro que sou, mesmo quando ninguém está olhando. Agora eu quero saber a tua opinião. Você acha que hoje, com as redes sociais, curtidas e aprovação constante, a busca por validação externa ficou maior mesmo ou não? Escreve aqui nos comentários. Eu tô louco de vontade para saber o que vocês pensam. Até o próximo vídeo.